Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é Andrean, escrevente do TJ São Paulo e aqui no YouTube também como orientador de estudos. Para quem não me conhece, então, eu faço aqui um trabalho no YouTube falando principalmente dos concursos estaduais do estado de São Paulo, mas agora, a partir desse vídeo aqui, principalmente, eu vou me permitir a começar a falar um pouco mais sobre concursos federais. E nada melhor, é claro, como falar desse concurso unificado do TRE que está previsto para o ano de 2023. Esse concurso unificado que terá, não sei se todos, mas uma grande maioria dos tribunais regionais eleitorais. Durante muito tempo, eu achei que eu só devia falar dos concursos estaduais aqui do estado de São Paulo, principalmente porque a maioria das minhas aprovações são daqui. Então, hoje eu sou escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, também fui aprovado no concurso de oficial de promotoria, e quando eu falo aprovado, pessoal, quer dizer que eu fui nomeado, tá bom? Passei em outros concursos aqui também do Estado e também da Prefeitura de São Paulo. Passei em um concurso federal também, que foi o concurso da Universidade Federal de São Paulo, para trabalhar também num cargo administrativo, no qual eu também trabalhei durante quase 3 anos, tá? E aí depois eu passei para escrevente, onde estou nesse momento, e eu fiz sim o último concurso do TRE de São Paulo. Porém não consegui a minha aprovação. Só que depois daquele momento, daquela prova do TRE, eu melhorei muito, muito em relação a como estudar, tanto que consegui a aprovação no TJ São Paulo e outras, mas também na forma de me comunicar, de ensinar, de preparar materiais, e é isso que eu faço aqui. Então, se você não me conhece, te convido a se inscrever no canal desde já, tá? Porque aqui nesse canal você vai encontrar o quê? Eu faço análises bem profundas das provas, dos editais, do que pode ser cobrado, e dessa forma eu tento prever tanto o que pode ser cobrado, como quando pode ser uma prova, e outras análises também, às vezes aulas, conteúdos, e também eu trabalho fazendo material, principalmente criando questões inéditas, sabe aqueles assuntos que não tem questão anterior, aqui em São Paulo, por exemplo, para o concurso de escrevente, normas da corregedoria, e também outros assuntos aí que de repente não tem muita questão, ou de repente atualizações legislativas. Então eu faço esse trabalho de criar questões inéditas e também estou fazendo outros trabalhos aí no que diz respeito a técnicas de estudo e aprendizagem acelerada, tudo para fazer você aprender cada vez mais rápido. E na verdade eu quero ir muito mais além, então te convido aqui a se inscrever nesse canal, tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. O vídeo de hoje é para falar o quê? O que a gente deve estudar para esse concurso, tão esperado concurso unificado do TSE que deve ocorrer em 2023. O que eu vou falar aqui, pessoal? Eu vou trazer aqui os principais editais que eu acho que são, na verdade, que são dois, os editais que você deve se basear para iniciar os seus estudos, se você ainda não iniciou, ou de repente corrigir os seus estudos, se você já iniciou sua preparação para esse concurso unificado do TSE. Então, eu vou trazer aqui dois editais que, na minha opinião, ao meu ver, assim, segundo a análise, acredito que sejam os editais que você precisa se basear, porque são os editais que devem nortear todas as provas que virão aí desse concurso unificado. Lembrando, pessoal, que essa prova unificada não vai ser uma única prova para todos os TREs. Simplesmente a organização inteira do concurso o TSE irá fazer, vai contratar uma banca examinadora que a gente ainda não sabe, vai contratar, e aí as provas provavelmente serão nos mesmos dias, certo? Todas as provas, só que cada TRE deve ter um edital diferente. Então, o código de ética do TRE de São Paulo vai ser diferente do código de ética do TRE de Minas, do Rio de Janeiro, enfim. Só para você entender. Então, eu vou te trazer agora aqui para a tela e te mostrar o que eu acho que quem está iniciando agora deve estudar para se preparar para esse concurso unificado do TSE. Então, vou diminuir aqui para você enxergar
o que eu trouxe aqui para vocês. Então aqui, pessoal, o que a gente tem aqui? São basicamente 2 concursos anteriores que você deve se basear. Um deles é o TRE São Paulo e o outro é o TRE Piauí. Primeiro porque, basicamente, são as últimas provas de TRE que a gente tem. Então, faz muito tempo que não tem TRE, concursos de TRE. Então, basicamente, são as últimas provas. Tiveram algumas outras aí próximas, lá em 2014, 15, 16. Mas esses 2 concursos são os que têm os editais mais favoráveis e também que têm uma probabilidade de serem mais replicáveis em futuros concursos da Justiça Eleitoral. E eu vou te mostrar o porquê agora. Primeiro, vamos ver aqui. Eu separei os 3 principais cargos: técnico, área administrativa, analista judiciário da área administrativa e analista judiciário da área judiciária, que são os 3 principais cargos desses concursos. Então, pessoal, olha aqui. Eu separei para você aqui. O que está nesse primeiro quadro aqui são as matérias básicas que vieram para todos os cargos na última prova aí do TRE de São Paulo. Então tivemos gramática, interpretação de texto, que é português, noções de informática, normas aplicáveis aos servidores públicos, que é a Lei 8.112, improbidade administrativa, 9784, enfim, regimento interno do TRE de São Paulo, código de ética do TRE, Estatuto da Pessoa com Deficiência e o plano estratégico aí que estava marcado aqui, se eu não me engano, de 2016 a 2021, daí eu já atualizei aqui que a gente tem um novo plano estratégico que é de 2021 até 2026. Então isso aí caía para todos os cargos e veio realmente na prova para todos os cargos. Quem fez técnico teve que estudar específica o quê? Direito constitucional, administrativo e eleitoral. Só isso. Só isso. Quem fez a analista judiciário da área administrativa teve que estudar constitucional, administrativo e eleitoral, assim como técnico, e adicionalmente civil, processo civil, penal, processo penal, administração pública e AFO, administração financeira e orçamentária. E quem fez para analista judiciário da área judiciária, constitucional, administrativo e eleitoral, tudo igual, pessoal, a diferença é que não tinha AFO, tá? Se comparando com a analista da área administrativa. Mas mais do que isso, tá? Como que foi essa prova? Primeiro, a banca organizadora foi a Fundação Carlos Chagas. Já falaram aí que talvez ela não participaria, né, dessa concorrência, desse concurso unificado do TSE, mas nada tá certo, tá? O TSE pode escolher essa banca por meio de dispensa de licitação, então talvez nem precise fazer uma licitação, pode ser que escolha lá a Fundação Carlos Chagas e acabou, tá? Pode ser inclusive que tenha mais de uma banca organizadora também, a gente não sabe, tá? Tudo pode acontecer. Qual é o provável, tá? Vamos falar aqui, o que é provável que aconteça? O que é provável é que a banca examinadora seja ou a FCC, ou a Sebrasp, antiga CESP, ou a FGV. Porque a FGV está pegando muito concurso, está começando a crescer nesse mercado de tribunal, inclusive TRT agora também, Receita Federal. Então, assim, é uma banca que está crescendo, então a gente tem que ficar de olho nessas 3. FGV, Sebrasp e FCC. Esse TRE de São Paulo aí, ele veio pela banca FCC. O que ela nos trouxe aqui? A prova de técnico, pessoal, veio aqui, você precisava saber muito constitucional, administrativo e eleitoral, porque como veio pouca coisa nessa parte específica, veio muita questão dentro de cada uma dessas aí, constitucional, administrativo e eleitoral. Já para quem fez analista da área administrativa, veio pouquinha questão aqui, principalmente de civil, processo civil, penal, processo penal. Se eu não me engano, veio 2 questões de cada uma dessas. E aí veio pesado, constitucional, administrativo e eleitoral, a administração pública e a administração financeira e orçamentária. Então, quem fez para analista da área administrativa teve que pegar pesado nessas. Já da área judiciária, o analista da área judiciária, não veio AFO. Em compensação, veio muito mais coisas sendo cobradas em constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal e pouquinha coisa de administração pública, tá? Então, assim, o que a gente já percebe aqui?
tá? A FCC, vamos pensar desse jeito, por banca, tá? Não por concurso, por banca. Ela gosta de pegar pesado em analista da área administrativa, administração pública e AFO, tá? E aí, constitucional, administrativo e eleitoral equilibra um pouquinho, civil, processo civil, penal, processo penal, coloca, mas cobra só uma, duas questões de cada uma. Da área judiciária, gosta de pegar pesado, civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo, eleitoral, pega pesado mesmo, tá? O conteúdo é maior, inclusive. A gente não deve nem só analisar assim, cai direito administrativo e direito administrativo. Não. Vem muito mais coisas de direito administrativo, muito mais coisas de direito processual civil aí para quem faz analista da área judiciária, tá? Muito mais coisas, muito mais artigos, conteúdos, assuntos ali dentro do Código de Processo Civil, por exemplo, tá? Então, quem vai fazer para esse cargo tem que estar muito preparado para isso. Já o de técnico, não, olha só, não veio nem administração pública, tá? A pessoa ali devia saber muito de constitucional, administrativo, eleitoral e aí as matérias ali comuns a todos os cargos. Falando um pouco, inclusive, dessas matérias comuns, não veio matemática, olha só. Inclusive, o outro que eu vou mostrar também não veio matemática. Então veio português, informática, essas normas aplicáveis, que são algumas leis, basicamente direito administrativo, regimento interno, que aí você vai estudar o regimento interno do seu TRE, que você vai prestar, código de ética do seu TRE, estatuto da pessoa com deficiência, que é obrigatório que venha, e o plano estratégico aí que tem no TRE São Paulo, mas não necessariamente vai ter nos outros TREs também, tá? Então aí a gente tem uma conjuntura do quê? Do TRE de São Paulo. Vou tentar mudar aqui para você agora para o TRE do Piauí. Deixa eu mudar aqui para você, só um instantinho. Descer um pouquinho aqui, senão vocês não conseguem ver. E também diminuir um pouquinho aqui minha imagem. Então agora a gente já está no TRE do Piauí. Quem organizou foi Sebrasp, tá? Então a banca foi a Sebrasp. O que veio para todos os cargos? Gramática, informática, normas aplicáveis e regimento interno e código de ética também lá do Piauí. Acontece o que, pessoal? São as mesmas coisas que a gente viu no TRE de São Paulo. E essa banca foi a Sebrasp. Em São Paulo foi a FCC, tá bom? Então aí a gente já tem coisas em comuns. E aí você já tem que começar a ficar esperto. O que a gente tem de diferente aqui comum a todos os cargos é o que? A administração geral. Então aí a gente já percebe o quê? Que a banca Sebrasp tem a tendência de cobrar a administração geral e pública, que você já vai ver, para todos os cargos, diferentemente da FCC, que para técnico não cobrou, a analista da área judiciária cobrou, veio no edital, mas veio bem leve, e da área administrativa veio pesado. Então aí a gente já tem uma grande diferença, tá? E precisamos ficar bem ligados nisso daí. Para técnico, mesma coisa, constitucional, administrativo, eleitoral e aí administração pública, igual eu acabei de falar, que a Sebrasp trouxe. E aí analista da área administrativa, as mesmas também, constitucional, administrativo, eleitoral, administração pública e AFO. E aí não veio civil, processo civil, penal, processo penal. Então, uma característica da Sebrasp, não costumam cobrar o quê? Civil, processo civil, penal, processo penal para quem é da área administrativa. Inclusive nem para técnico também. Também analista da área administrativa também não. Então, não costuma. Aí você começa a ver a diferença entre as bancas examinadoras. E aí, por fim, analista judiciário da área judiciária cobrou todas exatamente iguais que a gente viu para o TRE São Paulo também. Constitucional, administrativo, eleitoral, civil, processo civil, penal, processo penal e a administração pública. O que a gente tira disso, então? Para quem está começando agora, tem coisas que a gente tem certeza que vai cair. A gente tem certeza de como vai vir esse edital independentemente da banca. Ah, mas e se for a Fundação Getúlio Vargas? Acredite, não vai ser muito disso. Não vai. Esse vai ser o padrão, tá? O cerne da coisa tá aqui. E é nisso que você precisa acreditar e que eu estou tentando te ajudar. Isso aqui é análise de prova, análise de edital. Virá assim. Acredite. Então, o que você precisa estudar? Aliás, um detalhe. Não veio matemática também, né? Veja, TRE, pelo jeito, é um concurso aí que eles não veem a necessidade de se cobrar matemática ou raciocínio lógico. Mas assim, fique esperto. Se você já está vindo de um estudo, que você está estudando matemática, raciocínio lógico, não pare. É o que eu recomendo. Não pare, tá? Se você não está vindo desse estudo,
Tudo bem, espera um pouquinho aí. O que então você deve estudar nesse momento, que é aqui a grande pergunta desse vídeo? Bom, português, é claro, informática também, tá certo? Direito administrativo para estudar essas normas aplicáveis aos servidores públicos, que é lei de improbidade, lei 8.112, isso daí é obrigatório que você saiba também. Essas perguntas podem vir tanto na parte básica como lá específico no direito administrativo também. Então isso daí, obviamente, você precisa estudar e saber de cabo a rabo essas leis, tá bom? Aí a gente tem regimento interno e código de ética do respectivo tribunal que você pretende fazer a prova. Então, provavelmente virá regimento interno e código de ética para qualquer tribunal regional eleitoral que você for fazer a prova. Então, eu sugiro que você também já vá pegando, inclusive, veja os assuntos que essas provas aqui que eu estou mostrando trouxeram nesses editais, que nem sempre cobrou todo o código de ética, todo o regimento interno, só algumas partes. Vê quais partes foram e aí você replica isso para o código de ética do TRE do seu estado ou também para o regimento interno do TRE do seu estado. Você replica os assuntos, porque isso não muda muito de um TRE para o outro. Claro que muda, tem nomenclatura diferente, mas veja os títulos, tá? Aquilo que cobrou, que trouxe no edital, e aí você replica, e é isso que você precisa começar estudando. Então aí a gente já falou dessa parte básica. Português, informática e direito administrativo, de uma maneira geral, regimento interno e código de ética do TRE do seu estado. A administração geral, assim, não é pacífico que venha ou não venha. O que eu recomendo então? Você que vai fazer para técnico, estuda constitucional, administrativo e eleitoral e para por aí. Tenta ficar muito bom nisso, nessas três e na parte básica que eu citei. Se você vai para tentar fazer a prova de analista judiciário da área administrativa, aí você precisa ir um pouco mais além. Precisa, claro, ir para constitucional, administrativo e eleitoral, mas também precisa ir para administração pública, administração financeira e orçamentária, e também já mete ali uma administração geral, que vem uns assuntos um pouco diferentes, porque os TREs cobram muito isso para quem é dessa área administrativa de analista, tá? Então você precisa estudar isso. A parte de civil, processo civil, penal, processo penal, deixa para depois, cara. Isso aí não é certeza que virá na sua prova. E por fim, se você é da área judiciária, do analista, pretende, então você precisa entrar de cabeça, tem muita coisa para estudar. Pega principalmente pesado em constitucional, administrativo, eleitoral, tá bom? Essas três aí, para qualquer cargo, na verdade, você precisa saber. E aí precisa, sim, pegar um pouco mais civil, processo civil, penal, processo penal. A administração pública pode deixar um pouquinho de lado nesse caso. Então, isso que eu recomendo para você, tá? Dependendo do cargo que você for fazer, então siga essas orientações. Coloque essas matérias que eu citei como mais importante na frente, tá? E aí até vir esse edital aí, você já vai estar bem preparado nessas. E aí, se vier alguma coisa a mais, aí você complementa depois, tá bom? Se não ficou claro, pessoal, volta o vídeo, tá? Volta para ver exatamente o que eu falei. Aí você se estrutura e se organiza e faz o seu planejamento, tá? Se inscreve aqui no canal, vou continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui para você, para tentar te ajudar até o dia da sua prova, desse TSE unificado aí, que sei lá quando vai ser, provavelmente em 2023, mas até o dia da prova eu vou aqui tentar te ajudar, tá bom? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.